Hoje nós vamos extrapolar os conceitos de reencarnação para que ampliemos a nossa percepção sobre isso e também veremos uma série de trabalhos, uma série de estudos, bibliografias que comprovam, a partir do método científico, a veracidade da reencarnação, bem como nós vamos trazer também alguns desses casos, vamos citar. Então vamos juntos no nosso estudo de hoje. Tá ficando desigual, só tô pegando as estações É. grandes. Tá tudo certo, a gente tem o livro inteiro pela frente ainda. Em algum momento acho que isso vai estar reverso. Vai mudar, vai inverter. Tal como o psiquiatra e filósofo norte-americano Raymond Moody, ou o médico pediatra e investigador em neurologia Malvin Morse, que trabalha com crianças que tiveram esse tipo de experiência, entre muitos outros. Aconselho que leia os seus livros Vida Depois da Vida e Mais Perto da Luz. Ainda assim, parece algo pouco consistente, quase acidental, para utilizar como prova de existência de vidas depois da morte. Proporcionalmente, existem poucos casos de morte clínica e reanimação em relação aos que morrem e não retornam. Existem muitos mais testemunhos, precisamente de pessoas moribundas que estão em processos de separação definitiva do corpo, o que você chama de morte, e que, durante esse processo, muitas delas afirmam ver e conversar com seus entes queridos já falecidos, ou com outros seres luminosos, que as preparam para a transição para o outro lado. Em quase todas as famílias, alguém recorda um testemunho com essas características, ocorrido com algum familiar já falecido. Porém, normalmente, julga-se que esteja tendo alucinações. Novamente, parece acontecer que, quando se aproxima a morte, todo o mundo concorda em alucinar numa mesma coisa em todas as partes do mundo. Também tem havido muitos estudiosos, como a prestigiada psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que se dedicaram a estudar a sério esse tema. Aconselho que leia seu livro A Morte, um Amanhecer. O Vicente Guilherme ele não vai adentrar muito, né, nessas questões de como se percebeu cientificamente ou como a gente pode perceber através de instrumentos científicos essas manifestações do mundo espiritual. Por exemplo, uma criança que lembra da sua vida passada, alguém que morreu e voltou, né, que são EQI, experiências de quase morte, EQM, né, experiências de quase EQM. morte. Então, como ele não vai se aprofundar nisso, porque ele tem um aprofundamento maior para fazer, que é sobre as etapas do sentimento humano, sobre essa questão, né, de como nós sentimos e como podemos conhecer mais aprofundadamente esses nossos sentimentos. Então, o que é que ele faz? Ele traz citações de livros, né, de outras pessoas que já fizeram essas pesquisas, para a gente não se sentir também órfão do tema, né? Então, vai lá, tá aqui, anota aí no caderninho e vai pesquisar. Vocês vão ver que vem muito mais. Essa parte agora, pelo menos nas próximas 10 páginas aí para frente, ele vai encher de citação para a gente poder pesquisar, para a gente poder ir atrás, para poder conhecer mais algo que ele não vai se aprofundar, mas que tem que falar, tem que se falar antes de adentrar no que ele quer entrar, que é mais propriamente nossas etapas evolutivas, né? E tudo isso que a gente vem falando sobre a consciência dos sentimentos e etc. É muito importante ele trazer também essa forma de enxergar essas questões, porque como a gente estava falando antes, né, Diego, antes de iniciarmos as nossas gravações aqui, algumas pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais céticas também serão contempladas ao longo desse nosso estudo aqui, porque ele vai trazer exemplos científicos também de estudos para ir demonstrando, para ir avançando. É claro que a nossa mente, ela justifica tudo. Ela consegue justificar tudo. Então, por exemplo,
experiências que ele traz aqui. Pode ser que todo mundo ou muitas pessoas em todos os locais do mundo estão alucinando coletivamente. E isso é um argumento de quem talvez não quer, né, acreditar ou que não quer se convencer das realidades espirituais, dos processos reencarnatórios. É um argumento dizer que existe no inconsciente coletivo uma mesma forma de perceber esta realidade pós-vida e que isso não necessariamente explica. É um argumento, está tudo bem. Mas, se a gente observar a história das tradições, das religiões, a gente percebe que é unanimidade esse conceito da reencarnação. Por mais que existam aquelas que hoje em dia não levam mais, como é o próprio caso do catolicismo, em algum momento da sua história, a reencarnação e este contato mais próximo com as espiritualidades, com os planos astrais, isso esteve presente. E aí, geralmente por questões históricas, por questões políticas, foi conveniente tirar em algum momento. A gente não vai entrar nessas questões aqui, mas eu gostaria de trazer também sobre esses princípios, né, de reencarnação, de realidades da vida após vida, né, que se é que dá para usar essa nomenclatura, porque a vida é uma coisa só que contempla todos esses planos. Mas ainda que nós tenhamos uma mentalidade um pouco mais cética, a gente pode perceber as evidências e a realidade da reencarnação de uma forma um pouco mais expandida. Porque as pessoas que são muito céticas, elas são também, geralmente, mais materialistas, evidentemente. E aí se identificam de forma mais apegada ao seu corpo. Então, considera-se que, então eu sou o meu corpo, sou os átomos, as células que compõem o meu corpo. E se nós tivermos esse tipo de identificação, ainda assim a reencarnação é uma realidade. Por quê? Porque depois que a gente morre, depois que a parte energética deixa de animar esse corpo, a gente, de uma forma ou de outra, mais acelerada ou mais retardada, vamos retornar ao pó. Né? Vamos nos decompor e a matéria orgânica que forma o nosso corpo, sem sombra de dúvidas, irá compor o corpo de outras coisas. Irá compor o corpos de vegetais ou corpos de outros animais. A ciência já demonstra que muito do que nós temos no nosso corpo, a nível orgânico, é oriundo das estrelas, de alguns elementos que viajaram pelos cosmos em meteoritos, em detritos, e chegaram ao planeta Terra e fazem parte da nossa composição. Assim a gente também vai migrar, porque é o princípio de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é a gente vai deixar de morrer e a matéria do nosso corpo vai deixar de existir. Não, ela vai se transformar, vai adotar uma outra forma. Então, a gente irá, sim, reencarnar em outros corpos. Pode ser, inclusive, de outros seres humanos que irão nascer ali adiante. E se a pessoa, por exemplo, tem uma identificação, talvez não só com o corpo, mas, o que é que eu sou? Lembrando a nossa citação passada, né? Penso, logo existo. Então eu sou os meus pensamentos, eu sou as minhas ideias. Olha, se nós somos as nossas ideias, aquilo que pensamos, que acreditamos, também não precisamos estar preocupados porque nós iremos reencarnar também. Essas mesmas ideias, esses mesmos pensamentos irão, quer a gente queira, quer não, fluir na mente de outras pessoas. Então a gente vai se manifestar um pouquinho, caso você acredite que você é os seus pensamentos, as suas ideias, você irá reencarnar na mente, na forma de expressar-se de outras pessoas, porque às vezes a gente se acha a última bolachinha do pacote, né? Essa é meus pensamentos, as minhas ideias, mas não, a gente não é tão original assim. Provavelmente tudo que a gente já pensou, alguém também já pensou. Então essas são outras formas de nós enxergarmos também a reencarnação. O processo de expandir, de vivenciar a matéria orgânica e os pensamentos em outros corpos. Eu queria pedir desculpa aqui quando você falou, né, que tem gente que acredita, né, que pode ser uma histeria coletiva, né, que pode ser uma alucinação coletiva. Eu acabei dando uma risadinha aqui, né? E aí eu percebi o quanto essa risadinha
é também um pouco do meu ego falando, sabe? Um pouco de se sentir, porque eu tenho um conhecimento, então eu estou numa etapa elevada acima do outro. Isso não existe. Cada um, como você falou, cada um tem o seu momento, e até para quem para quem tem esse ceticismo dentro de si, a gente tem que respeitar e entender que talvez até aquele ser humano esteja mais evoluído do que a gente. Porque a gente que tem esses conhecimentos espirituais, que estuda, que, né, né, porque isso, perceber, se perceber, né, fazer essa autoanálise o tempo todo. Né? Por que será que eu dei essa risadinha? Essa risadinha pode ter magoado alguém que está escutando, né, que está dialogando conosco nesse momento. Né? Então, É possível. Não, mas lhe parabenizo, inclusive, pela percepção disso. E claro que nessas gravações que a gente faz, que é online, fica mais difícil e é importante que a gente redobre esses cuidados, né? Porque se a gente está conversando com alguém pessoalmente, a gente sente na hora se alguma postura ou algo que a gente falou, uma risadinha, como você comentou, infringe ou machuca alguém, né? Às vezes, pelo vídeo aqui, fica mais difícil a gente perceber. Então, é bom a gente ter sempre esses cuidados também. E vou aproveitar esse gancho que tu trouxe para trazer uma experiência que aí envolve, sim, a realidade dos planos espirituais, justamente de pessoas mais céticas, não vou citar nomes, mas que eu já tive contato dentro da área da ciência, e justamente a própria espiritualidade guiou esta pessoa para que ela tivesse uma percepção de mundo um pouco mais cético, um pouco mais conectado à matéria, porque se não fosse assim, ela não teria colocado a sua energia de inteligência e seu tempo, sua dedicação para fazer aqueles estudos e progressos dentro do mundo material. Porque talvez ela teria uma outra, com certeza, não é talvez, com certeza teria outras percepções, outros paradigmas de mundo que não deixariam ela confortável para fazer aquele trabalho ali. Não faria tanto sentido. Então, muitas vezes, sim, nós temos pessoas muito mais avançadas em termos de moralidade, em termos de progresso espiritual, que têm uma mentalidade mais cética do que aquelas que acreditam ou vão, né, nesses conhecimentos um pouco mais espirituais. Mas isso tem também uma função. Tem uma função. Se o nosso mundo talvez não fosse, num dado momento, muito mais materialista, talvez a gente, pelo desequilíbrio que temos, não teríamos dado tanta atenção ao progresso da matéria. A gente progrediu bastante materialmente, em termos de tecnologia, em termos de muitas outras coisas. Agora, a gente vê recentemente um outro movimento de trazer um equilíbrio das outras partes, também a espiritual, para unir tudo isso e aí vivenciar a harmonia em todos os níveis do nosso ser. Mas só é possível porque também houve um progresso material. Porque a harmonia, de fato, ela contempla também o progresso material. Não existe um elevado grau de equilíbrio, de desenvolvimento espiritual sem um equilíbrio da matéria também. Porque a matéria faz parte do todo, faz parte também do espiritual. Isso aqui é o espiritual. É importante. Esse é um conceito muito importante de percebermos, né? De que não estamos desligados do mundo espiritual, só não o percebemos. Né? A gente acredita às vezes que esse plano espiritual é feito, né, das realidades celestes, mas muito também é feito das realidades terrestres. Basta a gente escolher manifestar o céu humano também na Terra. É como a gente citou já em algumas passagens atrás, né, que depende da nossa vontade de vivenciar os paradigmas do amor e aí manifestar esse amor aqui também. Senão, não criamos o paraíso na Terra, o céu na Terra e nem o mundo de regeneração, como a gente já tanto fala, né? E por que eu falo desse cuidado, né, com a forma como vamos passar uma mensagem, às vezes até se é necessário mesmo você tentar impor uma mensagem que a pessoa não quer ouvir, não está no momento para ouvir, e você fica,
né? Porque muita gente, nós que estamos na espiritualidade, temos um trabalho muito importante, né? Que é aprender a dialogar, né? Porque senão a gente acaba caindo naquele meme do jovem místico, né? E o meme do jovem místico é uma reação das pessoas que convivem conosco, com as pessoas que estão buscando a espiritualidade, mas que estão se sentindo desconfortáveis, talvez por essa questão de ainda nos sentirmos superiores, né? Muita gente que está nesse caminho da espiritualidade acaba se sentindo superior, acaba querendo colocar em todas as conversas, em toda a roda que está, em todo momento que está, e querer, às vezes, até dizer como as pessoas têm que agir, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo nos policiando, nos entendendo, para poder que esse diálogo ele não sofra muito desses atritos, né? Para que não surjam esses memes, por exemplo, do jovem místico, né? Que muita gente tem nojo, o nojo do jovem místico, né? Nossa, chegou um jovem místico, olha, não, pronto. É porque muitas vezes exala uma prepotência, uma arrogância, né? É por isso. E aí, toda a mística já foi embora. Vamos adiante em nossos estudos aqui. Agora já chegando na página 15 e 16 do livro. Então vamos lá. E que provas temos de que existam vidas anteriores? Quero dizer, de que exista a vida antes do nascimento. Existem os testemunhos de pessoas que têm recordações de vidas passadas, que podem ser espontâneos, sobretudo nas crianças, ou induzidos através da hipnose regressiva. Há bastante bibliografia a esse respeito. Quanto a recordações de crianças, recomendo que leia, olha aí, mais trabalhos para a gente anotar, que leia o trabalho de Ian Stevenson, um médico psiquiatra canadense que se dedica ao estudo dos presumidos casos de reencarnação naquelas crianças pequenas que se recordam, entre aspas, de uma, também entre aspas, vida anterior. Atualmente já foram estudados mais de 2.500 casos de possíveis reencarnações em todo o mundo. Publicou mais de 20 livros e diversos artigos em revistas especializadas de psicologia e psiquiatria. Recomendo muito o seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Nossa, então aí mais elementos de estudos para nós. E se não me engano, eu não sei se foi do Ian Stevenson, que teve até um documentário, eu não lembro se era no National Geographic, acho que era, ou no History Channel, que eles pegavam esses casos de crianças que tinham essas recordações de serem outros seres humanos nas suas vidas passadas e pegavam tudo aquelas informações que as crianças traziam, faziam um estudo, chegavam de fato àquela pessoa e iam pesquisar, iam a campo, e muitas delas batiam. Muitas delas as pessoas existiam e tudo aquilo que aquela criança citou também tinha vínculo com o estudo que eles faziam daquelas pessoas. E isso a gente encontra também não só nesses estudos. Eu conheço casos de pessoas que têm essas mesmas recordações, de crianças que têm essas mesmas recordações de forma mais plena, de forma mais integral. Eu tenho as minhas também, mas não são integrais, assim, são flashbacks. Eu tenho um amigo só que já relatou sobre isso, que chama-se Hélio Gabriel. O Hélio Gabriel lembra de uma batalha que ele esteve presente lá no período ali entre os germânicos contra os romanos. Lembra muito bem, né? Eu lembro de duas passagens mais fortes, assim, de duas vidas distintas, separadas, e de uma terceira que é um pouco mais nuviada, um pouco menos forte as lembranças, menos vívidas, até por uma questão de tempo. Já faz mais tempo, né, na cronologia mesmo. Mas isso eu me recordei depois, né? Não era na fase de criança que teoricamente alguém poderia dizer que eu alucinei também, né? que inventei tudo isso. As crianças, por mais que tenham uma
uma capacidade de imaginação bastante grande. Quando é espontâneo isso, de forma muito natural, é difícil a gente refutar. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, a primeira palavra e as primeiras frases que ele falou, mora em São Paulo, não foi português, mesmo tendo toda a criação no Brasil e em português. As primeiras palavras e falas dele foram em árabe. E hoje em dia ele fala fluentemente o árabe, porque o conhecimento do árabe de uma vida passada dele surgiu espontaneamente por reminiscência em sua mente. Conheço outras pessoas que têm isso em relação aos conhecimentos do sânscrito também. E claro, quando a gente vai tendo esses vislumbres, como foi no meu caso, depois, né, em um período da nossa vida mais avançado, que não na infância, e a gente vai estudando algumas coisas que envolvem aquela cultura que a gente estava inserido, pode ser que haja também essa recordação de forma espontânea. Eu tenho de algumas coisas e outras eu até travei por orientação da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente fica apegado, conectado a essas vidas passadas, mas que se fosse para viver as vidas passadas, não seriam passadas, seriam presentes, a gente ainda estaria lá. Como não estamos aqui, então vamos nos concentrar nessa agora. Eu acho que é o mais adequado a se fazer, pelo menos é o que a espiritualidade me passa. Eu nunca tive, né, uma experiência com vida passada, mas eu tenho um relato sobre isso que você acabou de falar, né, sobre como eu travei, né, para mim, porque eu nunca quis que botassem tarô para mim, nunca quis que botassem cartas para mim, porque eu não queria pagar por esse serviço, né, era uma questão muito pessoal minha, eu não estou aqui recriminando quem faz, quem estudou e faz isso para viver, né? Não estou falando aqui dos engodos que enrola as pessoas, né? Cada um, mas nunca quis. E aí chegou um certo momento, né? Que eu tenho um amigo muito próximo que fazia doutorado em filosofia e que ele é xamã. E aí, num certo momento, eu pedi a ele, eu disse, cara, você pode jogar as cartas para mim? Eu estou com umas dúvidas muito sérias e tal, e agora eu vou divulgar para o mundo inteiro, né? Eu nunca deixei isso muito particular, muito fechado para mim, agora eu vou divulgar para o mundo inteiro. Então, ele coloca as cartas e ele não sabe as perguntas que nós estamos fazendo, né? Ele coloca as cartas, e aí ele pede para que se faça a pergunta mental. E a primeira pergunta que eu fiz era algo que estava me incomodando já há um tempo, que era, eu perguntei, eu fui militar, tirei muitas vidas, né? Matei muito, eu tive essa violência dentro de mim, de ser um artista marcial violento, de ser um militar mesmo, né, de descumprir ordens. E aí a resposta dele, eu quase choro. E foi, ele já botou a primeira carta, olhou para mim e fez, Negão, esqueça o passado. E passou, passou. A partir daí, eu comecei a não querer mais ir atrás do que ficou. A partir de agora, eu vou me dedicar realmente a melhorar quem eu sou e trabalhar o que eu sou. E aí, passaram-se aí, sei lá, 3 anos, pouco depois disso. E aí eu estou assistindo um vídeo da Melissa Tobias e ela fala um pouco sobre a Guerra de Órion. Nossa, a reminiscência veio completa, assim, até algumas aversões que eu tinha a insetos, a répteis, eu comecei a trabalhar mais isso dentro de mim, né? Tem uma que a gente fala, você mata uma barata, mas não mata uma borboleta, então sua justiça é estética, né? Então eu comecei a tentar trabalhar mais nessas coisas de separação dentro de mim, mas também sem ir muito atrás, sem buscar viver realmente o que eu vim para viver agora. E aí eu descobri que a origem do meu nome, né, Diego, quer dizer professor, né, aquele que veio para ensinar. Nossa, quando eu descobri isso, que eu já estava no caminho, né, desse caminho de fazer graduação, fazer mestrado e tal, né, foi as coisas, né, vão se complementando. E hoje tu atua Mas com isso. isso, né? Desculpa aí. Muito obrigado pela confiança, por compartilhar aqui com a gente também. E isso eu acho também engraçado, porque eu vejo a forma dos grandes mestres espirituais de lidar, a postura que eles adotam em relação a essas curiosidades, né, que às vezes encantam o nosso ego mesmo, né? Faz parte. E é comum
Já vi isso não pessoalmente, porque nunca fui, né, à Índia, mas conheço pessoas que foram lá. E o processo todo mediúnico, ele é também um processo técnico. É possível ser desenvolvido isso. E existem muitos daqueles sadhus, são praticantes espirituais, que se apegam muito a esses siddhis, né, os poderes psíquicos, e desenvolvem essa capacidade de se conectar com o nosso campo áurico, de perceber as energias e informações que nos rodeiam e trazer as informações de quem nós fomos, ou ainda aquilo que nós vivenciamos. Só um pouquinho que a Sol tá louca aqui, não sei se vai pegar no microfone. Eu não tô escutando, não. Não? Ah, então se o Agora Diego eu não tá escutei, escutando, Matilde, agora eu é um escutei. pouquinho? Beleza. Mas eu vou adiante aqui, ela não me atrapalha. E essas pessoas se conectam, né, ao nosso campo áurico e podem ler os nossos registros, às vezes não de vida passada, mas de outros episódios desta mesma vida. E falam para as pessoas, cobram por isso, porque às vezes vivem num processo de mendicagem ali, e como tem esse poder, né, cobram porque os turistas ficam muito encantados, ficam entusiasmados com essas questões. E uma vez, um amigo que foi à Índia vivenciou isso e depois foi ter uma conversa aí com um verdadeiro mestre espiritual. E contou a sua experiência com aquele sadhu que tinha lido o passado dele, e era o passado desta vida mesmo, da mesma encarnação. E contou para o mestre, e o mestre olhou para ele e falou: tá, mas essas informações tu já sabia? Sim, eu já sabia, mas não tinha como aquele rapaz saber. Ele nem me conhecia, eu moro do outro lado do mundo. Certo, mas tu já sabia. Sim, eu já sabia. Então qual é a utilidade disso? Pro nosso progresso, pro nosso crescimento e evolução espiritual, essas manobras, né, de percepção daquilo que está no nosso campo, daquilo que vivenciamos, do que está oculto em nós, não diz nada. Né? E tem pessoas que dão tanta atenção a isso, ou ainda outras que são muito apegados ao seu passado e querem esconder, mas na frente de um mestre desse não tem como esconder também. E geralmente os mestres vêm para romper, para quebrar, para deixar o nosso ego no chão. Esta é a função de todo mestre espiritual, né? Romper com o nosso ego e causar incômodo, causar às vezes uma disrupção no nosso ser. Tem aquela questão que às vezes algumas coisas que os mestres falam nos causam, como eu já comentei, incômodo. Mas o propósito é, quando tudo que eles falarem nos causar incômodo, aí o papel deles foi bem executado. Não é só algumas coisinhas. Quando nos colocarem para pensar, para ir além, aí o papel deles foi feito. Interessante você falar que existem esses momentos de bifurcação, né? São momentos onde a gente realmente tem um salto quântico. Um salto, para quem não entende o que é salto quântico, talvez seja necessário explicar que a partícula ela não faz um caminho, né, quando ela sai de uma camada para outra, né, ela apenas desaparece numa camada e aparece na outra. Então esse seria um salto quântico, né, um salto bifurcador, né? Tem um livro muito lindo que chama A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. E o livro é todo explorando essa questão dos momentos bifurcações na vida dos personagens. Né? E poderia ter sido outras, quando ela fala que ela poderia ter se casado com o primo dele e tal, aí é que ele começa a várias coisas na cabeça do personagem, começam a pensar nesses momentos de bifurcação, né? Esses momentos que são transformadores para nós. É quando nos tiram, de certa forma, o chão, é que esses saltos eles acontecem. E esta é uma das metodologias que os mestres espirituais utilizam. Que a gente citou antes ali as máximas gregas também, né? De penso, logo existo. Mas que vai além, os silogismos, eles têm 3 premissas, e aí entra a etapa do sentir, que também foi anexada pelo mentor do Vicente Guilhem.
Mas existem os métodos de conversa, né, de progresso. Tem a dialética, que é o que a gente está utilizando aqui, existe a oratória, mas tem também a maiêutica, né? E os métodos maiêuticos se utilizam desta ideia de vão nos colocando questionamentos, vão nos prensando contra nós mesmos naquilo que nós pensamos e acreditamos, e chega num determinado momento que a gente se depara com uma parede, o mestre solicita que a gente rompa aquela parede, que vá além, só que quando a gente rompe as paredes não tem nada depois do outro lado, tem um vazio. E aí nesse vazio eu preciso dar um salto para ir além nas minhas percepções e paradigmas interiores. E nisso há grandes crescimentos com cuidados, né? E o mestre tem geralmente esse cuidado porque pode ser que depois dessa parede não haja nada, a pessoa fique um pouco surtada. Mas o mestre está sempre ali do lado para também ir guiando esse caminho. Olha quem é que está pedindo para sair aí, Diego. Nobel. Vou abrir aqui para ele. Bom, e aí finalizando, né, essas fontes, para quem quer ir atrás, estudar mais e ler, a gente traz essa última citação aqui, que ele diz o seguinte, da página 16, final da página 16 para 17. E não pode acontecer que essa vida, supostamente recordada, seja fruto da imaginação sugerida pela própria hipnose? Repito o que já disse. Admitindo que haja casos que possam ser frutos da imaginação ou provocados por qualquer outra razão, existem muitos outros em que as pessoas recordam detalhes muito concretos da vida passada anterior e que foram devidamente comprovados. Também merece atenção o fato de muitas pessoas, contrariando as suas crenças religiosas que não admitem a existência de reencarnação, quando se submetem à hipnose regressiva, recordem acontecimentos de vidas anteriores. Mas tudo isso requer um estudo sério e exaustivo para que se possa separar o que pode não passar de sugestão do que é uma possível recordação de outra vida. Existem muitos estudiosos sérios que se dedicaram a explorar a possibilidade de existência de vidas anteriores através das respostas obtidas de pessoas submetidas à hipnose regressiva, como a psicóloga Ellen Wambach, autora do livro Vida Antes da Vida, o psiquiatra Brian Weiss, no seu livro Muitos Corpos, Uma Só Alma, ou o anteriormente citado Raymond Moore, no seu livro Regressões. Todos eles exploram as respostas às perguntas acerca das suas possíveis vidas antes do nascimento, realizadas sob hipnose a milhares de pessoas. Reconheceram uma série de elementos comuns nessas experiências e chegaram a conclusões semelhantes. Então, mais elementos de estudos para nós, de pesquisa, caso a gente queira aprofundar ainda nesses temas, né, da reencarnação. Eu lembro que um dos meus primeiros livros dentro desse tema foi justamente do Brian, que foi Muitas Vidas, Muitos Mestres. Um livro bastante antigo também, mas tinha em casa, porque minha mãe é psicóloga, e foi um dos primeiros desse tema que eu tive contato. Mas tem ainda outros pesquisadores sérios também brasileiros que fazem muitas pesquisas dentro dessa área, né? Eu me recordo, não sei se eu sei falar o nome corretamente, mas o Dr. Mauro Kwiatko, que faz um trabalho muito forte também dentro da terapia reencarnacionista e desenvolve as terapias dentro dessa área também. Tem outros livros muito belos sobre esse tema que também é de fácil entendimento para nós, porque está no português. Os do Brian Weiss eu sei que tem em português também, os outros eu não sei tanto. Porém, estão aí para que a gente possa pesquisar.